Aqui em nossos estúdios, o presidente do Hospital, Dr. Erlangotti, o médico oncologista Delcio Scandiuzzi. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa e indo direto ao assunto. O que cada um de nós, cidadão, pode fazer para diminuir os riscos de ter câncer? Em primeiro lugar, é preciso entender o que significa o câncer. O câncer é um dos maiores desafios de saúde desse século XXI. O câncer é uma doença que está aumentando a sua incidência de uma maneira bastante intensa, principalmente nas próximas 2 a 3 décadas. O câncer ele é uma doença diferente de outras doenças, porque ele é uma doença da célula. Nossas células têm o DNA. Esse DNA constitui os genes que são responsáveis por todas as nossas características e pelo controle de todas as células. Nós somos 10 trilhões de células harmônicas, uma conversando com a outra, cada uma com uma função. Inclusive elas fazem a gente ouvir, falar, enxergar, entender, pensar. Então é uma coisa maravilhosa esse conjunto de células que constitui o corpo humano de uma pessoa. Quando uma célula dessa se rebela contra as outras, ela começa a tentar formar um indivíduo dentro de outro indivíduo. Isso é o câncer. E por que ela se deteriora? Porque ela sofre mutações, sofre alterações nesse seu DNA, alterações nesse seu gene, mudando as suas características. Ela passa a ter uma vida própria, ela não se identifica mais com as outras células. Ela sai do lugar que ela se encontra e vai se estabelecer em outro órgão que não é normal. Cada célula tem o seu ponto exato no corpo da pessoa. O câncer, a célula muda de posição, muda de órgão, se desenvolve em lugares anômalos. Ela tem a capacidade de buscar o aumento dos vasos sanguíneos para a sua própria nutrição. Mesmo quando ela recebe um estímulo para parar de proliferar, ela não para mais. Então o câncer é uma doença da própria célula. Então por isso é preciso entender como você pode prevenir ou pode diminuir a possibilidade de que você tenha esses defeitos celulares atenuados ou diminuídos ou evitados. Então isso que é o grande desafio do câncer. E o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças, cada uma com sua característica. Outra coisa fundamental é que o câncer de cada pessoa, se um homem tem um câncer de próstata, ele é diferente do câncer de outro homem, porque as mutações, os defeitos nas células podem ser diferentes, geralmente o são, de um paciente para outro. São muitos defeitos. Para que tenhamos câncer nas células, são necessários acúmulos de vários defeitos. Se a mulher tem um câncer de mama, é diferente o câncer de mama de uma mulher da outra mulher. E é interessante ainda que recentemente, nos últimos tempos, se descobriu que mesmo dentro de um câncer, tem células que têm comportamento diferente, mesmo dentro do próprio tumor da própria paciente. Algumas respondem aos tratamentos que nós dispomos e às vezes algumas células dentro desse próprio tumor da paciente ela se torna independente. Então é um grande desafio. Por isso que o câncer hoje é esse problema grave de saúde do mundo todo, pela importância que ele tem, pela dificuldade que nós temos ainda no seu entendimento, pela dificuldade que nós temos de ver as pesquisas se transformarem na prática, porque é só nesses últimos anos, nessa última década, que nós tivemos o desenvolvimento do projeto Genoma, que está estudando o DNA, que está estudando o gene, que está estudando a característica genética de cada pessoa, que nós passamos a entender sobre o câncer. Mas o que cada um pode contribuir no seu dia a dia para diminuir esse risco? Eu queria antes adiantar o seguinte, que nós temos 3 maneiras que a gente fala de prevenção do câncer. Nós temos a prevenção primária. O que é a prevenção primária? A prevenção primária é você tirar a causa do câncer ou eliminar aquelas atividades ou aquelas situações de risco para ter câncer. Então, como que isso acontece? Então, se você não fumar, que é a principal causa de prevenção primária do câncer de mama, que ele é responsável quase 30%, 1/3 dos casos de câncer e das mortes por câncer são ocasionadas pelo cigarro. Se você controlar o hábito de beber com muita moderação, então você também diminui o risco de você ter câncer. Se você fizer atividade física, uma dieta saudável e a manutenção do peso, você vai diminuir em muito o risco de você ter câncer. Se a mulher fizer o Papa Nicolau, ela diminui o risco, toma a vacina, que hoje está para as jovens, a vacina para o HPV do colo do útero, você então diminui o risco de ter câncer no colo do útero. Se você tratar a bactéria que muitas vezes você pode ter no seu estômago, que é o Helicobacter pylori, você vai evitar que você tenha ou diminuir acentuadamente o risco de você ter um câncer de estômago. Então assim, são as situações em que você
diminui o risco de ter câncer ou elimine a causa conhecida de câncer. A segunda coisa é a prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? A prevenção secundária é o diagnóstico precoce. Então, onde que nós aplicamos o diagnóstico precoce? Principalmente nos casos do câncer de próstata no homem e nos casos de câncer de mama na mulher, em que você descobrindo o tumor pequenininho, você tem chance de eliminá-lo antes que ele passe para outro órgão, antes que ele dê metástases, antes que ele domine o corpo da pessoa. Então, as chances de cura são excelentes. Além do mais, você terá tratamentos muito menos agressivos, menos mutilantes e muito mais suaves, evitando muitas vezes a quimioterapia, que é um tratamento extremamente difícil. Então, essa é a prevenção secundária também. Nós temos a prevenção secundária, que o câncer de pele, que é o mais comum nas pessoas, só basta olhar na pele. Então, se você vê alguma coisa diferente na tua pele, você vai observar. Então, você vai lá, se tiver alguma lesão precursora, você tira, você também faz a prevenção. E temos o tipo de prevenção terciária. O que significa? Aquelas pessoas que já tiveram câncer, nós vamos trabalhar para que aquele câncer não mais volte, que ele não tenha recorrência, e também que não tenha um segundo câncer nessa pessoa. Então, para que a gente possa dizer prevenção, precisamos ter essa noção desses 3 tipos de abordagem na diminuição dos riscos de se morrer por um câncer. Agora, presidente, o que certamente quem nos assiste mais quer saber, quais são os tipos de tratamento disponíveis hoje no Hospital Dr. Langotti para salvar vidas? O tratamento do câncer, nós procuramos sempre fazer o tratamento do câncer, o principal tratamento é local. Nós queremos descobri-lo precocemente e, se você extirpar aquele local, você naturalmente tem a grande chance de curar definitivamente o câncer do paciente. É uma grande arma ainda hoje a descoberta do câncer inicial, que é a cirurgia. A cirurgia é um tratamento local, dos maiores, da grande quantidade, do maior número de tumores possível. O segundo tratamento local é a radioterapia. A radioterapia também, ela só atua no local que ela está sendo exposta. Ela pode ser mais ampla do que a cirurgia, porque você pode estender os seus limites, né? Então a radioterapia também é um tratamento localizado. A radioterapia não cai o cabelo, a não ser que ela seja aplicada na cabeça da pessoa, não é? Ela tem seus efeitos colaterais no local que ela é aplicada. Por exemplo, se você tem um tumor na cabeça e pescoço e usa a radioterapia, você vai ter problemas com a salivação, as dificuldades de engolir, a secura na boca. Então, se você faz na próstata, você pode ter problemas na bexiga, no reto. Na mama, raramente tem efeitos colaterais desagradáveis, a não ser a pigmentação e as alterações na pele. E o tratamento hoje mais moderno do câncer, porque nós vimos que o câncer é um defeito lá dentro da célula, então hoje nós estamos mudando a filosofia. Até então a gente via o câncer e atacava aquele câncer naquele local. Hoje nós sabemos que o câncer é defeito genético, é alteração nessas células. Então nós estamos tendo hoje a possibilidade de usar os medicamentos. Por isso que você disse, a dificuldade que até alguns anos atrás isso não era problema para um hospital de câncer, os seus medicamentos. E hoje eles são a arma principal. Raramente um paciente hoje você deixa de fazer um tratamento com medicação. E são medicações caríssimas, porque elas têm um perfil todo especial de descoberta, tem um alto preço no mercado, são todas medicações, na maioria das vezes, desenvolvidas por grandes laboratórios em pontos estratégicos do planeta, e isso tem que render dinheiro, né? Então nós temos a indústria que é bastante poderosa quanto a isso. Então o tratamento de quimioterapia, ou tratamento sistêmico que a gente fala do corpo todo, de uma maneira geral, você pode injetar, que é o método mais comum. Você coloca o medicamento na veia do paciente e ele vai percorrer todos os segmentos do corpo daquela pessoa, inclusive cai até o cabelo, tem problemas de diarreia, problemas de náusea, de vômito e tudo mais. Então é um tratamento bastante agressivo. Ela pode ser feita hoje já medicamentos por via oral, facilitando, e tem também o outro tratamento sistêmico, que é a base de hormônios, que tem pouco efeito colateral. Então esses tratamentos atualmente eles estão cada vez mais presentes, e também é um grande dilema, porque eles estão cada vez mais específicos. Então, como nós sabemos que cada um tem um seu tipo de câncer, no futuro cada um vai ter o seu tipo de medicamento mais adequado e cada vez mais caro. Os médicos têm falado muito em terapia-alvo. O que significa isso, doutor? É isso que, se nós temos um câncer, ele tem uma quantidade de defeitos, ou tem um defeito especial que dirige aquela propriedade maligna daquela célula. Então hoje você está tentando descobrir um medicamento que
funcione contra aquela alteração naquela célula ou que só atinja aquela célula maligna. Hoje, na grande maioria dos tratamentos, nós damos a medicação para todos os pacientes de uma maneira muitas vezes igual. Tem grandes seleções já, mas o paciente recebe uma medicação, por isso que para um funciona, para outro não funciona, porque nós damos uma medicação geral. É como você chegar numa vitrine com pares de sapato todos iguais e do mesmo tamanho e manda as pessoas ir lá. Para alguns ele vai servir, para outros o sapato não vai servir. Agora nós estamos fazendo um tratamento em que é a terapia-alvo. Nós temos o caso que até é propiciado pelo SUS, que é o trastuzumab, que é um medicamento específico para 15% das mulheres que têm câncer de mama. Elas têm um defeito nas suas células e que tendo esse defeito, que chama um gene HER2, que é o nome que se dá, esse gene promove que a célula tem uma grande capacidade de divisão e se torne autônoma. E já tem um medicamento que tem esse nome complexo, trastuzumab, em que ele é aplicado nessas pacientes. Nós temos um teste em que nós sabemos se aquela célula depende ou não, que é um teste que chama de imunistoquímica e o teste de FISH, que são específicos para isso. Nós detectamos o defeito na célula e aí essa paciente sim vai receber um medicamento que tem um grande impacto na sua chance de cura e no seu controle da doença, porque nós estamos atuando exatamente naquele defeito. Então só aquela célula maligna que tem aquele defeito é que vai ser atacada por esse medicamento. Então esse é o futuro da oncologia e essa é a dificuldade que nós temos, porque esse medicamento, a preço de mercado, ele custa R$8.000 a ampola e você precisa tratar a paciente durante 1 ano com esse tratamento, com 1 a 2 ampolas mensais. É a guerra contra o câncer, o programa que a TV Câmara está exibindo agora. Voltamos em instantes com a entrevista com o presidente do hospital, Dr. Hélio Angotti, Delcio Scandiuzzi.